Hoje essas pílulas são feitas de papel de arroz e tinta comestível, e aqui dentro da pílula tem a mesma frase que Frei Galvão escreveu quando criou, na primeira pílula que deu ao rapaz com cálculo renal. A gente fica imaginando um santo, o primeiro santo do Brasil. Nasceu aqui do lado, pertinho da igreja, brincou com certeza aqui nesses cantinhos aqui. Aqui ele celebrou a primeira Santa Missa. Antônio de Santana Galvão nasceu nessa casa aqui em Guaratinguetá, em 1739. O pai dele era um bem-sucedido comerciante português e a mãe era descendente do bandeirante Fernão Dias Paz. A família era muito religiosa e por causa disso ele foi enviado para a Bahia para estudar num colégio jesuíta. Inspirado pelos jesuítas no colégio onde estudava, ele quis se juntar à Companhia de Jesus, mas o pai dele não concordou, por causa da perseguição aos jesuítas liderada pelo Marquês de Pombal, um dos homens mais poderosos do Reino de Portugal naquela época. Assim, ele foi para Taubaté, também no Vale do Paraíba, e se juntou à Ordem dos Franciscanos, onde se tornou Frei Galvão. Eu sou parente. Parente também? É, sétima geração. Descendente de duas irmãs dele. Olha só, então ainda mais especial. Eu e meu marido também é. E a senhora, nascida e crescida aqui na região? Na casa ao lado. Casa ao lado. É, e eu lembro da minha avó rezando o terço, sim, daquele de capim, e dizendo, estou rezando para o meu tio santo. Olha só. Quer dizer, desde criança. Primeiro que ele era assim, o socorro, principalmente para problema de parto. Porque acho que a mãe dele, que faleceu com 38 anos, por problema de parto. E ele não estava aqui, estava no convento na Bahia. Quando ele chegou, não tinha mais a mãe. Então ele tinha um carinho especial com parto e todo mundo que ia dar luz, pelo menos no meu tempo, ia buscar pílula. E aqui então é a casa que ele nasceu e cresceu também. Cresceu até os 14 anos. O Galvão morava aqui, vivia nesse lugar que a gente está. Então, morava aqui. Muitos fiéis que viajam para Guaratinguetá por causa da devoção a Frei Galvão foram, ao longo dos anos, deixando objetos e outros registros concretos das graças atribuídas a pedidos feitos para o santo brasileiro. São quadros com muitas imagens, telhas e casinhas de papel e de madeira que simbolizam a conquista de um novo lar. O lugar também tem muitas fotos que emocionam ao revelar as feições e as expressões daqueles que agradecem a Frei Galvão, seja pelo alívio de um sofrimento ou por algum momento especial. Essa estátua mostra Frei Galvão com um tijolo em uma das mãos, referência ao trabalho dele durante a construção do Mosteiro da Luz em São Paulo. Alguns ex-votos são bonecas que representam crianças e pequenas imagens de igrejas e capelas. Tem até mesmo uma maquete da casa onde nasceu e cresceu Frei Galvão. Tudo feito por fiéis. Há ainda uma representação de como era Guaratinguetá quando Frei Galvão era vivo e morava na cidade ou visitava familiares e amigos. Tem até as garças brancas que dão nome à cidade nessa árvore. Além dos agradecimentos, o local também tem espaço para pedidos, representados por centenas de fitinhas coloridas, como as de Senhor do Bonfim, na Bahia, que tem os nós amarrados no momento em que um pedido especial é feito. Uma coisa muito curiosa é a proximidade geográfica de dois eventos, de duas histórias tão importantes para a religiosidade no Brasil. Aqui, da casa do Frei Galvão até Nossa Senhora Aparecida, tudo é muito perto. E, além disso, as coisas aconteceram praticamente na mesma época. São
São só 8 quilômetros entre Guaratinguetá e Aparecida, um trajeto que pode ser feito em 10 minutos de carro ou 1h30 a pé. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada pelos pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717 e a capela no Morro dos Coqueiros foi aberta em 1745, quando Frei Galvão era um garoto de apenas 6 anos. Não existe nenhuma comprovação histórica, mas é possível que Frei Galvão tenha saído aqui de Guaratinguetá para ir até Aparecida. Outra coisa interessante é observar como as referências religiosas desses dois episódios, desses dois momentos marcantes da religiosidade para o Brasil, têm referências muito fortes de Portugal. A estátua de Nossa Senhora Aparecida é uma estátua de Nossa Senhora da Conceição. E Frei Galvão morava muito próximo da matriz de Santo Antônio, o santo ao qual foi dedicada a igreja da cidade quando Guaratinguetá foi fundado. Agora a gente vai fazer um trajeto que o próprio Frei Galvão deve ter feito muitas vezes na vida, já que ele nasceu e cresceu nessa casa. E a gente vai daqui até a matriz de Santo Antônio, onde ele foi batizado e também rezou a primeira missa depois de ser ordenado. Agora que a gente voltou aqui para a matriz de Santo Antônio, eu quero mostrar os detalhes da fachada para vocês. O estilo é predominantemente barroco, né, que é bem tradicional aqui do Brasil, principalmente o Brasil colonial. Os 4 evangelistas foram colocados, isso ao longo do tempo, não no projeto original, mas tem estátuas deles aqui. E a gente vê também as 2 torres, que dão um visual muito bonito para essa fachada, mas por muito tempo a igreja teve uma torre só. E aí a segunda torre foi construída só muito depois para que ela tivesse todo o visual completo, que realmente impressiona quando a gente chega aqui a Guaratinguetá e vê a matriz de Santo Antônio. Então vamos agora conhecer lá dentro. Logo na entrada aqui da matriz de Santo Antônio, a gente já vê essa porta linda, né, toda decorada, também com referências nos vitrais aos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também estátuas das 2 grandes referências religiosas da região. Santo Antônio, que deu o nome a essa igreja ainda no século XVII, e São Frei Galvão, que nasceu aqui na cidade e rezou nesse lugar a primeira missa depois de ser ordenado. E logo na entrada da matriz à esquerda, a gente tem uma relíquia de Frei Galvão colocada aqui nesse espaço. Curiosamente, a placa diz relíquia do Beato Frei Galvão, porque ela foi colocada aqui antes da canonização. Ele foi beatificado nos anos 80 e canonizado em 2007, quando passou a ser chamado então de São Frei Galvão. Agora, olha só que impressionante, também pertinho da entrada da matriz de Santo Antônio, aqui em Guaratinguetá, tem essa outra estátua de Santo Antônio, que é mais antiga que a igreja. Ela tem mais de 400 anos, não se sabe exatamente quando foi feita em terracota. Aliás, ela fica muito próxima da outra estátua de Santo Antônio, que é maior, né? Mas essa daqui, menorzinha, é a que tem mais história e mais tempo, né, desde que foi feita. Porque a princípio era a vila de Santo Antônio e era pau a pique, do altar do presbitério até na pontinha ali mais ou menos era a igreja. De lá para cá que foi tendo a expansão, né? Mas a princípio ela era pau a pique e ela é totalmente de pedra. Que linda! Ela A igreja não tem como falar, a igreja é muito bonita, maravilhosa. Inclusive nos casamentos a gente costuma falar para as noivas, poupe os arranjos, as flores, que tira a beleza da igreja. Não precisa enfeitar muito. Não, é o mínimo. Então eu falo para as noivas, coloque um pouquinho só próximo ao presbitério. Aqui no corredor, deixa a beleza da igreja é melhor que as flores. Aqui tem história. Eu estou aqui há 27 anos mais ou menos. Muitos casamentos, muitos batizados. Eu encontro crianças que eu batizei quando era criança, aliás, pequenininho. Já fiz casamento deles aqui.
lugar muito aconchegante, Sérgio. É gratificante. Eu chamo de Capela do Silêncio. Chega os romeiros e falam, à minha esquerda, Capela do Silêncio. Capela do Silêncio, Capela do Santíssimo. Ali você tem um silêncio de Deus. Você conversa com Deus. Você ouve Deus. É no silêncio. E é muito aconchegante. Aquela meditação que a sim, gente sim, precisa, profunda, né? profunda. É muito bom. É muito importante. E para o senhor, qual o legado de Frei Galvão? Além das pílulas de Frei Galvão, é a caridade. Sem caridade não existe. Ele é também chamado o homem da caridade. O homem da caridade, o homem da paz, que o mundo tão precisa hoje em dia, a paz. Essa paz que vem do coração de Deus. Ele transmite essa paz, transmitir essa paz e transmite, vai continuar transmitindo essa paz, essa caridade. Aqui em Guaratinguetá, os fiéis podem receber de graça as pílulas do Frei Galvão. As pílulas são feitas até hoje no Mosteiro da Luz, onde ele criou essa ideia, onde ele teve essa ideia. Hoje são feitas pelas irmãs, as freiras que moram por lá e que não têm contato com o mundo exterior. E essa ideia da pílula veio quando o Frei Galvão recebeu o pedido de um rapaz que sofria com cálculo renal e precisava de uma ajuda, né? Queria uma ajuda, e o Frei Galvão então escreveu uma frase num papelzinho, enrolou no formato de uma pílula e pediu que ele a ingerisse. E aí a história conta que esse rapaz melhorou rapidamente e essa melhora foi atribuída justamente ao poder da pílula. Até hoje, essas pílulas têm a mesma frase que Frei Galvão escreveu naquela primeira e também elas são dobradas do mesmo jeito. Ó, vem aqui num santinho e aí dentro do plástico do outro lado a gente vê aqui o papel dobradinho, do mesmo jeito que Frei Galvão idealizou, com a pílula aqui dentro. E com a mesma inscrição, as pílulas são pequenininhas. Ó. Hoje essas pílulas são feitas de papel de arroz e tinta comestível. E aqui dentro da pílula tem a mesma frase que Frei Galvão escreveu quando criou, na primeira pílula que deu ao rapaz com cálculo renal. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercede por nós. Mas se as pílulas são aquilo que as pessoas mais ligam à figura de Frei Galvão, o Mosteiro da Luz foi o grande projeto da vida do santo brasileiro. O lugar tinha uma capelinha dedicada a Nossa Senhora da Luz, construída em 1603. Como confessor das freiras do recolhimento de Santa Teresa, Frei Galvão ouviu da irmã Maria do Espírito Santo informações sobre uma visão que ela tinha tido. Nessa visão, Jesus pedia à irmã para que fosse construído um novo recolhimento. A partir da informação sobre as visões, Frei Galvão passou a se empenhar na construção do Mosteiro da Luz, como um grande projeto de vida. Desenhou prédios, arrecadou fundos e colocou a mão na massa. E o Mosteiro da Luz se transformou numa das grandes obras, num dos grandes legados da vida de Frei Galvão. Mas não chegou a ver toda a obra pronta. Ele morreu quando ainda faltavam ser construídas as duas torres da igreja. E foram justamente as pílulas e a construção do Mosteiro da Luz que consolidaram o legado de Frei Galvão e prepararam o terreno para que ele se tornasse o primeiro santo brasileiro. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal. E se quiser se aprofundar e apoiar o Jornada Infinita, vem conhecer os nossos cursos no rodrigoalvarez.site. O Brasil é um dos países com maior número de católicos no mundo todo. Desde a chegada dos europeus, na virada do século XV para o XVI, a fé católica tem feito parte da história do país. Mas o primeiro santo nascido no país só foi ser canonizado recentemente. Frei Galvão morreu em 1822, justamente o ano em que o Brasil tinha se tornado um país independente de Portugal. E o Rodrigo Alvarez mostra agora pra gente a igreja que guarda o túmulo do santo brasileiro e
e o mosteiro, que foi a grande iniciativa de Frei Galvão. Essa região, ela passa a ser importante depois que a imagem de Nossa Senhora da Luz veio para cá. Então a gente tem uma carta do José de Anchieta, padre José de Anchieta, no final do século XVI, dizendo que ele subiu a Serra do Mar, passou pelo Piranga e lá ele fez uma adoração à Nossa Senhora da Luz. Então acredita-se que essa imagem seja uma das mais antigas de São Paulo, propriamente dita. Era um casal que cuidava dessa imagem, que depois muda para essa região no século XVII e deixa essa imagem para uma capela sendo cuidada. No centro de São Paulo, havia um recolhimento de religiosos chamado Recolhimento de Santa Teresa, ali perto da Praça da Sé, onde hoje está o Corpo de Bombeiros, ali é onde é a Casa da Marquesa, ali tem uma rua que era a antiga Rua de Santa Teresa. A religiosa Maria Helena do Sacramento vai solicitar ao rei de Portugal um novo recolhimento feminino, que só havia esse, e vai ter um pedido negado num primeiro momento, porque a gente está naquela época do Pombal. O Pombal tem uma série de restrições que a gente sabe. Marquês de Pombal, José Sebastião de Carvalho e Melo. E depois ela consegue essa aprovação junto com a intervenção dos franciscanos do Largo de São Francisco, que era onde estava o Frei Santana Galvão, que inicia a construção. Ele vem para cá, fica nessa área, e as religiosas ficam, que são duas, a Maria Helena do Sacramento e a sobrinha, que vão estar nessa área, que elas ocupam nessa parte antiga, né? Que isso aqui eu estou chamando parte antiga, é essa parte. Então o Frei Galvão viveu aqui? Viveu aqui durante o momento de construção. Ele morreu no ano da independência, 3 meses depois, praticamente. Ele já estava bem debilitado, já fisicamente já enfraquecido, né? Na época que a cidade passava por uma movimentação muito grande em termos de agitação. Dom Pedro tinha visitado Santos, subiu a serra no dia 7, faz aquela proclamação, né, que não é a manifestação de revolta contra Portugal e aquilo que tinha sido determinado. Ele chega ao centro de São Paulo, no pátio do colégio. Ali existia um teatro, dado vivas para ele. A primeira aclamação de Dom Pedro, como Dom Pedro I, é no pátio do colégio. E no dia 8 ele deixa a cidade de São Paulo e pouco tempo depois o Frei Santana Galvão vem a falecer. No fundo, ali toda a comunidade de São Paulo estava presente, inclusive franciscanos e outros religiosos. O primeiro santo nascido no Brasil foi canonizado no dia 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, durante uma missa celebrada no Campo de Marte, em São Paulo, acompanhada por cerca de 800 mil pessoas. Um pouco antes, ele já tinha sido beatificado e reconhecido como padroeiro dos pedreiros. No Brasil, Frei Galvão é o padroeiro da construção civil e recebeu um título póstumo de engenheiro honoris causa pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Conhecido como o homem da paz e da caridade, Frei Galvão teve milagres reconhecidos pela Igreja Católica para que fosse transformado em santo. Mais de 30 mil casos foram analisados no processo de canonização de Frei Galvão. E 2 deles foram decisivos, aconteceram nos anos 90. O primeiro de uma garota chamada Daniela Silva, que sofria de muitas doenças, hepatite, meningite, pneumonia, infecção hospitalar. Os médicos não tinham muitas esperanças e depois que ela usou as pílulas de Frei Galvão, a cura, segundo os relatos, foi questão de semanas. No segundo caso, já para o final da década, uma mulher, Sandra Grossi, sofria de infertilidade. Usou as pílulas, conseguiu engravidar, levar a gravidez até muito próximo do final e teve o filho Enzo, mas ele nasceu com problemas. Novamente, Sandra recorreu às pílulas e os 2 ficaram bem, tanto a mãe quanto o filho, no que foi considerado um milagre duplo de Frei Galvão. E se o Mosteiro da Luz, em São Paulo, a Casa de Frei Galvão e a Matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá, contam a história da vida de Frei Galvão, vivida há mais de 200 anos, tem um novo espaço
aqui na cidade de Guaratinguetá, que foi concebido com a ideia de construir uma igreja que fosse dedicada ao novo santo brasileiro, ao santo de Guaratinguetá, São Frei Galvão. O Santuário Frei Galvão foi constituído canonicamente em 2010, só 3 anos depois de Frei Galvão ser considerado santo pela Igreja Católica. Em 2021, os franciscanos assumiram esse lugar e começaram então a construir espaços para a comunidade. A gente já vê que muita gente vem a esse local e a ideia é expandir cada vez mais até chegar a um espaço que possa receber dezenas de milhares de fiéis. Por enquanto, a grande atração é uma estátua enorme de Frei Galvão, que logo na entrada mostra o local onde já está sendo construído e desenvolvido o Santuário Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá.